Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Mais um programa Diálogos Livres aí. Hoje a 13ª edição do programa. E hoje o tema é interessante. Casa de Correção, notas filosóficas e literárias sobre o autoritarismo brasileiro aí. E nós temos aqui dois convidados, o Jorge Coutinho, que a gente vai já conversar, e Flávio Valentim, que nós estamos aguardando. Nossa solidariedade aí, né, aos familiares que perderam seus entes queridos, né? Mais dos 380 mil pessoas aí que, infelizmente, perderam a vida, né, em virtude dessa política de extermínio do governo federal. Infelizmente, inclusive, nós perdemos um colega nosso, professor da universidade, o Calbir, né, lá de Ciências Sociais, amigo nosso aí, partiu também em consequência dessa doença maldita que nós estamos vivenciando, infelizmente, por falta de uma política pública, né, realmente compromissada com a sociedade brasileira. E gostaríamos também de mandar um abraço para essa turma boa, colegas nossos, inclusive do Pororocacabana, aí, colegas do Conjunto Maguari, lá da Alameda 4, também curtindo a nossa programação. Essa nossa programação vai ficar gravada lá no YouTube, no Pororocacabana. E mandar também um abraço para o Movimento Cabana em apoio à luta pela autodeterminação dos povos, MOCAP também, que ontem fez uma live muito interessante. Então, boa tarde aí para todos, fique à vontade para interagir, para compartilhar. E nós vamos conversar primeiro agora com o professor Jorge, né? Trouxemos o professor Jorge, que é professor, técnico pedagógico, mas além dessa habilidade na escola, tem outras habilidades aí também, tem algumas composições, né? Canta também, já tem alguns DVDs gravados, nós vamos conversar um pouquinho com ele também, e deixar o professor Jorge também, que vem a brilhantar aqui essa nossa mesa virtual de hoje, né? Dia 23 de abril. Boa tarde, professor Jorge. Então, boa tarde, Ribamar. Boa tarde, as pessoas, o público que está nos ouvindo. Muita gente foi convidada, né, para um assunto tão importante que retorna novamente, né, na realidade atual. Eu quero agradecer também ao Ribamar, ao SOME, né, que deu esse espaço enorme para a gente. Dizer que eu sou muito feliz de ter passado 11 anos no SOME, trabalhando no SOME, e eu conheço todos vocês, essa amizade grande que nós temos. Agradeço ao SOME, se não fosse o SOME, eu não conheceria toda essa grande quantidade de amigos que a gente tem aqui em Belém, e também nos interiores. Então, gente, a temática importante aí, né, tema livre, questão do autoritarismo, né, e que, obviamente, vai falar bem melhor da situação mais, no conteúdo é o professor Flávio. A minha parte é mais a questão da cultura, onde a música brasileira sofreu muito, né, com o autoritarismo, com o regime militar, onde os grandes compositores estavam na sua alta produção, não é? Estavam assim, no alto nível, estavam criando, como Chico Buarque, Caetano Veloso, o Gilberto Gil, o Raul Seixas, o Geraldo Vandré, que sofreu muito mais do que os outros, né? Sofreu muito mais do que os outros porque apanhou, né? Sofreu
golpes, né, sofreu choques elétricos, e os outros tiveram que ir embora. Então, a música que que eu fui convidado, o Ribamar pediu para cantar duas músicas no primeiro momento, e duas músicas no segundo momento. A primeira música, vou cantar do Chico Buarque, Cálice, né, uma música que ele tentou driblar, né, pegou lá aquela história de Jesus, né, do Nikos Kazantzakis, que fez o filme sobre Jesus, né, ele mostra Jesus com medo de morrer, e pediu para Deus tirar aquele cálice de sofrimento. Então, o Chico Buarque tentou usar, né, a palavra do Evangelho de Jesus, e jogar para cá como nós não poderíamos falar. A gente não poderia falar, expressar um pensamento, tinha que calar a boca mesmo. Então, ele coloca na música que o peito ficava doendo, né? À noite, ele não podia falar, ele teria que expressar isso para quem? Então, ele diz nessa música, a realidade está morta. Portanto, ele pede, né, o sofrimento é grande para quem tem uma capacidade crítica de criar a arte, né? A arte brasileira, ele teve aí um vácuo, né? Porque nossos compositores, nossos poetas, escritores, né, sofreram com essa ditadura, com essa forma ditatorial de governar o país, não é? Também ele fala em força, para ele era uma força bruta, porque é uma brutalidade muito grande. Ele vendo lá da história, né, os militares, que não foi só no Brasil, né, foi em toda a América Latina, ainda naquela onda as duas potências, né, criaram a Guerra Fria, União Soviética, com os países ligados a ela, e os Estados Unidos se repôs para a América Latina, mandando, organizando para todos os militares, Argentina, Uruguai, Paraguai, criar seus ditadores e, ao mesmo tempo, colocar essa mão de chumbo, né, governar o país com a mão de chumbo, criando, né, as formas de poder, que o Caetano Veloso também chama de podres poderes, né? Mas o fato é que esse modelo foi em toda a América Latina, onde os militares foram usados e não estudavam política, porque a questão deles era para a segurança apenas do país, para organizar as fronteiras, para que os outros países não invadissem o nosso país. Não estudaram política, especialmente política internacional, política externa, e facilmente eles conseguiram ser manobrados, né? E ao mesmo tempo fazer um discurso contrário, né? Contraditório do socialismo. Aí eles falam em comunismo, criaram aquela coisa de que o comunismo era coisa ruim, que o comunismo não era patriota, criaram tanto slogan, né? Todas as mentiras que hoje é fake news, né, para o povo, e o povo foi absorvendo, né, especialmente o povo que, como hoje, né, aceitaram isso porque não tinha algo, não tinha vamos dizer assim, um conteúdo interno para combater essas ideologias que chegavam. Se você tem um conteúdo, uma ideologia organizada na tua mente, na tua cabeça, tu não vai ser presa fácil para ser envolvida por outras ideologias. Então, o povo brasileiro, até porque viu os militares como uma grande, né, uma força, um modelo de segurança e tudo mais, né, de ética, enfim. Então, facilmente, o povo era os militares que estavam falando, então, era verdade. O fato é que muitos amigos, nós, professores, né, que foram arrancados dentro da sala de aula, para sair do país, ou presos, ou até mortos, né? Como diz o Joaquim, no livro O Golpe na Educação, parece que Antônio Joaquim é o nome dele, O Golpe da Educação, ele diz que eles pegavam os professores, colocavam no avião,
helicóptero, jogava lá de cima no mar. Não se sabe se o professor era morto em cima, jogado no mar, ou se jogava o professor vivo ainda no mar. Então, foi muitas atrocidades. E nessas atrocidades também chegou na arte, né? A arte que expressava, os caras... Porque a arte filosófica é criação. Como dizia o Nietzsche, né? O filósofo Nietzsche diz que a arte é a única que traduz a liberdade. A liberdade só se encontra na arte, a dizer o Nietzsche. Ele dizia que nem o humanismo trouxe para nós a liberdade, porque nós ficamos presos ainda em alguma coisa, em muitas coisas, não é? Já o Nietzsche diz que a arte, você é livre para criar. Ora, se eu sou livre para criar, eu sou livre para ver a realidade e ver se essa realidade está mais ou menos boa ou está ruim. Se ela está ruim, eu tenho que mostrar, no sentido filosófico, o que é bom, o belo, né? O que é bonito, o que é uma verdadeira arte. Portanto, os nossos artistas, eles mostravam a realidade, uma realidade meio morta, que o Chico Buarque diz, uma realidade que é um cálice, né? Um cálice de dor e sofrimento, ao mesmo tempo, cálice porque não podia falar. Portanto, essa música foi feita em 74, estava ainda em plena ditadura, né? Era início, estava com 10 anos na plena ditadura, ela estava no auge ainda, ele fez essa música, né? Tentou driblar os militares, mas eles perceberam que ali era um aviso para eles, né? Era demonstrando, era contradizendo e denunciando, melhor dizendo, denunciando a esse modelo de governar o país, onde se matavam os patriotas, onde se matavam nossos irmãos, e não guerreava com ninguém, que nem um estrangeiro, né? Não se fazia guerra com o estrangeiro, fazia guerra com o nosso povo, os nossos intelectuais, professores, artistas, então. Então, eu penso que é nesse sentido aí, que essa música, ela coloca para a gente, né? Fala da questão da labuta, fala da questão da ética, de por que ser filho da santa, né? Se eu fico nessa situação triste, humilhante, melhor seria ser filho da outra, né? Porque aí eu posso eu posso fazer outras coisas, não posso ficar bitolado, né? Ficar subserviente desse sistema que está aí. Então, são coisas bonitas que o Chico Buarque coloca nessa canção, né? Um sistema medíocre, né? Um sistema que é bom para quem tem um poder econômico, mas para quem não tem poder econômico fica sendo escravo moderno, escravo branco, né? Submeter a qualquer do patrão e de quem tem poder. Então, esse poder que se deu com os militares, se traduz ainda hoje, né? E é lamentável que nós temos jovens que estão estudando e estudam história no ensino médio, no fundamental maior, estuda geografia econômica, né? A geografia cultural, estuda no ensino médio a sociologia, a história, a filosofia. Quer dizer, esses alunos chegam, reproduzem tudo aquilo que no passado ninguém quer mais, né? Aceitando tudo que esse novo presidente está aí, que ele é um resquício dos militares, trazendo tudo de volta. Então, isso reflete muito a nossa realidade de hoje, e nós sofremos muito porque não é para essa juventude está acompanhando essas loucuras, essas ideologias que vão vender por parte do Bolsonaro e do grupo dele, né? Uma direita, ultradireita, né? Que traz as coisas do passado, reacionária. Então, nós lamentamos muito, né? Como tem professores também dentro da própria escola que não aceita se discutir uma política no seu verdadeiro sentido científico e também não mostra essa realidade. Enquanto o Chico Buarque, os cantores, estão usando a arte para mostrar e denunciar uma realidade crua, vamos dizer, cruel, né? Os professores, nem todos os professores fizeram isso.
Então é isso. Eu acho que o professor lá de história, de filosofia, com certeza vai dar como se diz, um fundamento maior nas questões. Mas o fato é que foi um período triste, tenebroso, terrível, né, para os brasileiros, como foi para o Uruguai, como foi para a Argentina. A Argentina, pelo menos, prendeu, ultimamente, aqueles carrascos que fizeram aquilo com o seu povo. Aqui no Brasil, ninguém foi preso. Né? Nós tivemos que ouvir ainda o atual presidente, que era deputado, de elogiar, fazer apologia ao general lá, né, o general que o general Ostra, né? Disse que era o pavor da Dilma, quando a Dilma pegou choque elétrico, sofreu, foi presa, né, tudo mais. Então, foi isso que nós vimos aqui no Brasil. Mas, vamos lá. Ibamar, tudo ok? Ibamar? Alô, tranquilo, Jorge. Beleza. Por enquanto, o Flávio não apareceu. Estava aguardando aí. Excelente exposição que você fez a introdução. Fique à vontade, Jorge. Tranquilo. Então é isso. Ibamar, os colegas que estão assistindo aí, nós temos muita literatura que pode nos ajudar. As músicas, as pessoas que ouvem Chico Buarque é para aprender. A arte está nos livros, mas está nas músicas, está nas canções. A arte está também nas poesias. A arte está na poesia, né? A arte está na representação do teatro, na televisão. Então, é necessário a gente dar atenção para a arte, porque a arte nos ensina, nos enriquece. Né? A arte é criação. O termo aisé, do grego, significa criar. Portanto, aí os nossos compositores não tiveram mais liberdade de criar. Se eu não posso criar, como é que eu vou fazer a minha poesia? Será proibido. Tem como a Idade Média também fez isso, né? Com os grandes compositores, fez isso com os grandes pintores, a pintura, os artistas plásticos não podiam pintar nada se não fosse algo relacionado aos anjos, aos santos. Não podia fazer nada. O Brasil, depois de tantos séculos, volta a ditadura empregada pelos americanos, né, que jogaram toda a América Latina para fazer isso. O John Kennedy financiou, né, toda a América Latina para que a América Latina fizesse um trabalho de combater esse novo sistema, que de certa forma também foi realmente, vamos dizer assim, arranhado, né? O Stalin, né? O Stalin fez coisa também, vamos dizer assim, meio cruel, que não era para ter feito, mas pegaram esse lado ruim do socialismo soviético, de Stalin, porque ele precisava organizar a União Soviética, né? Teve que tomar medidas severas. Aí pegaram essas ações, esses métodos do Stalin, e disseram que o socialismo, o comunismo era violento, tanto quanto Hitler, enfim. O fato é que trouxeram para cá, para a América Latina, as coisas horrorosas do socialismo. Eu estou falando socialismo, então, na verdade, de acordo com o criador desse sistema filosófico, né, de pensamento, Karl Marx, ele dizia que não disse o capital, lugar nenhum. O socialismo, sim, o socialismo esteve na União Soviética, está em Cuba, está em outros países, né? A Venezuela não é socialista, a Venezuela é bolivariana, e o pessoal daqui do Brasil confunde, manda a gente ir para a Venezuela como se a Venezuela fosse socialista. Ela tem tendência, né, muito próxima do socialismo, né? Quer dizer, convergem. Mas o Gustavo é bolivariano. O fato de que é socialista, ele segue as normas de acordo com o que foi criado por Marx, China, mas e Cuba, né? Países assim mais que já quando houve a queda do muro de Berlim, a União Soviética, né? E aqueles países também deixaram de estar ligado à União Soviética. Agora é Rússia, né? Não é mais a União Soviética, porque agora não é mais socialista, né?
Então, o fato é que isso foi algo muito ruim, né? Ainda hoje se fala daquela forma. Eu peguei o táxi hoje, o cara falando que a Dilma é terrorista, que a Dilma assaltou o banco, o marido dela, até essas ideias que ficaram. Quer dizer, a gente que estudou, a gente que viu filmes, a gente que viu dramaturgia, nós vimos que eles se organizaram para assaltar um banco. Não era para eles, era para pegar depois alguém, por exemplo, assim, um embaixador, um ministro americano que estava por aqui, para trocar com nossos presos que estavam lá sofrendo. Né? Era o dinheiro para se organizar, para estar lutando, para tirar os intelectuais que estavam presos, os artistas que estavam presos. Né? Então foi muita coisa ruim, tenebrosa, né? Período de escuridão, período de mais de 20 anos, né? E que isso trouxe lacunas muito grandes. Nós não sofremos hoje, quer dizer, ninguém denunciava ninguém, os militares ficavam à vontade, usufruía do bem e do melhor, uma vida rica, né? Dinheiro público, eles faziam o que queriam, entregaram o país para o setor estrangeiro, abriram estradas, né? E para a Volkswagen, deram todas a Volkswagen queria, enfim. O fato é que nós estamos aqui agora refletindo essa realidade que está aí, como se fosse um retorno muito ruim que teve no Brasil. Nós não queríamos mais que isso acontecesse, mas o povo mal informado, a escola, como dizia o filósofo Antônio Gramsci, uma escola desinteressada, uma arte que agora também está desinteressada, a arte desinteressada, a cultura desinteressada e a escola desinteressada. Então, faz com que isso que se viveu no passado, os jovens não se revoltem, os jovens não fiquem inflamados, né? Porque nós, dos anos 80, nós ficávamos revoltados quando nós sabíamos disso, quando nós assistimos filmes, ouvimos a música do Chico Buarque, ou do Caetano, ou do Raul Seixas, Gilberto, outros cantores ainda, do próprio, que é que eu vou cantar no final, a do Geraldo do Vandré, né? Então, tudo isso... Oi, já posso cantar? Já. Beleza, Jorge. Beleza. Muito boa essa tua introdução. Tá certo? Seja bem-vindo, Flávio. Valentim já está presente também. Seja bem-vindo, Flávio. Que bom. Tudo bem, prazer. Você está no programa Diálogos Livres, o programa de toda sexta-feira, a gente tem um bate-papo aqui. E o mês de abril foi só sobre a ditadura militar, né? E você está aqui contribuindo aí com a sociedade, aí, essas nossas reflexões. Então, o Jorge vai cantar ali e depois você entra, viu, Flávio? Tudo bem? Vai lá, Jorge. Tá bom. Contigo aí, mande a música, aquela música boa do Chico Buarque. Jorge? Ih, caiu. Alô, Jorge? Voltou? Voltou. Tá. Vai lá. Então, eu já fiz a introdução, né? Já falei, mais ou menos, esperando que o Flávio chegasse. Daí chegou, é o que vai dar, assim, Essa pergunta eu esqueci de falar da live. Tá aí, dizendo que estou aqui, né? Inclusive, viu, Ribamar, eu quero só informar que eu estou aqui usando o espaço da Biblioteca Cruz de Souza Comunitária, aqui do Maguari, e, ao mesmo tempo, amanhã terá uma live, às 20 horas, que vai ser nacional para toda a Biblioteca Comunitária do Brasil, e vai ser, assim, mais ou menos a inauguração aqui do espaço que está sendo organizado, que eu estou aqui agora. Então, viu, Flávio? Seja bem-vindo, Flávio. Eu vou cantar aqui a música que é para ficar com reflexão. Tá? É o Cálice, que eu já falei um pouco da música, falei que é uma música que fala dessa ditadura, do autoritarismo, das pessoas tinham que ficar caladas, né? Sofrer, não dizer nada, né? Subiu ou desceu? Então, vamos lá, gente.
Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, o resto do peito. Silêncio na cidade não se escuta. De que me vale ser filho da santa? Melhor seria ser filho da outra. Outra realidade, menos morta. Tanta mentira, tanta força bruta, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice, Pai. Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Aí. Valeu, Jorge. Beleza. Uma música dessa, né, Flávio? Sexta-feira. Poxa. Oi? Deixa aí agora. Valeu, Jorge. Depois te retorna aí. Deixa a cara para o Flávio. Flávio, seja bem-vindo aí. Fique à vontade. Ah, mano, é com você agora. Valeu. Depois retorno. Boa tarde. Obrigado, professor Ribamar, obrigado, professor Jorge, parabéns pelo canal, maravilhoso, uma iniciativa, sem dúvida, que necessitamos sempre, né? Bom, meu nome é Flávio, sou professor de filosofia, mas, na verdade, eu vim mesmo para conversar, né? E o próprio título tem um pouco esse teor de diálogo. E me permitam primeiro explicar esse título, né, tanto filosófico, poético, Na Casa de Correção, Notas Filosóficas e Literárias sobre o Autoritarismo Brasileiro. Na verdade, Casa de Correção, eu estou tomando essa palavra, Casa de Correção, de empréstimo de uma memória de um grande escritor brasileiro chamado Graciliano Ramos, de uma obra chamada Memórias do Cárcere. Esse livro não é sobre a ditadura de 64, é de uma ditadura anterior, a ditadura de Vargas. E, claro, não é um romance. Então, na Memória do Cárcere, no qual é um livro que Graciliano Ramos dedica a uma série de rememorações sobre a sua prisão política, nós encontramos esse capítulo que, claro, não é uma invenção do Graciliano Ramos. Esse termo casa de correção é utilizado pelo Brasil afora, no período... E ela tem um sentido duplo, como muitas palavras brasileiras que têm um fundo autoritário. Primeiro, a palavra casa, ela sempre nos leva à ideia de um lugar acolhedor, de um lugar de hospitalidade. E correção, no Brasil, é isso que dá o sentido perverso, casa de correção, porque não é uma casa de acolhimento, é uma casa de horror, é uma casa em que você pode encontrar práticas de tortura. Então, casa, né, de correção tem uma perversidade de criar uma falsa esperança naquele que supostamente deveria ser corrigido, porque essa palavra correção, no Brasil principalmente, ela quer dizer que tem algo de errado com você, você tem uma natureza problemática que, portanto, precisaria ser reprimida.
E é muito interessante que o Jorge, né, o professor Jorge, seja músico, cantor, porque, claro, a palavra correção, corretivo, né, é uma palavra muito, muito utilizada, por exemplo, nos programas policiais e até muitas vezes nas nossas brincadeiras, né? Eu vou dar um corretivo nesse cara, né? Esse cara só vai melhorar um corretivo nele, tá? Claro que muitas vezes tem um sentido trágico na sociedade brasileira, né? Encontrar um cadáver sem nome, sem identificação, mas o que aconteceu? Deram um corretivo nele, né, tá? Mas também, para as novas gerações, no tempo que não... Flávio, desligou aí o microfone. Pronto. Ouvindo? Então, eu parei no corretivo, né? Então, o corretivo era um líquido que se colocava na letra de quem estava datilografando e porventura errava. O corretivo era algo que os cantores morriam de medo, porque era muito utilizado pela censura. Então, uma palavra poética poderia ser censurada, poderia sofrer um corretivo. Então, daí o sentido dessa expressão casa de correção, que é uma mentira, é uma brutalidade, tá? Ninguém é corrigido, ou ninguém foi corrigido nessas casas, tá? Então, primeiramente, explicando o sentido dessa palavra. E no subtítulo, notas, né, literárias e filosóficas, notas porque acho que o Jorge Coutinho já mostrou aqui para a gente. Na sociedade brasileira, os cantores populares nos ajudam muito a lembrar de um passado que não pode ser esquecido. Então, a música popular brasileira tem uma história que, além da resistência, ela está muito ligada a essa importância ética e política da memória, né? Notas, né? Notas musicais, notas que, portanto, não podem ser apagadas, precisam ser cantadas para ser lembradas. Mas notas também, no sentido mais cotidiano, a gente usa, são pequenos papéis que muitas vezes a gente coloca na geladeira como lembrete. Para quê? Né? Para pagar uma dívida, para um remédio. Então, a nota é um recurso que nós utilizamos para não esquecer, tá? Claro, no meu caso, essas notas, não apenas para não esquecer, mas para nos ajudar a pensar, é a filosofia e a literatura. Por isso que eu estou chamando aqui de notas literárias e filosóficas, tá? Então, eu me referi ao Graciliano Ramos, eu queria contar aqui duas coisas que estão presentes nesse livro, Memória do Cárcere, que não é um romance, é um livro de memória, tá? E muitas vezes lembrar desse passado tenebroso não é algo agradável para quem está relembrando, tá? Porque tem duas cenas muito curiosas. A primeira delas é que na prisão, na casa de correção, Graciliano Ramos vai ter contato com um funcionário da casa de correção, e é o cara que cuida, digamos assim, da limpeza do refeitório. Ele está servindo o Graciliano Ramos, e prontamente essa pessoa diz assim para o Graciliano Ramos: olha, eu não sou invertido, tá? Porque, enfim, nos anos 40 não se usa esse vocabulário, é muito raro, homossexual, gay, usa-se muito essa expressão invertido, tá? E esse funcionário da cadeia diz ao Graciliano: olha, eu não sou invertido, se alguém falar que eu sou invertido, é mentira. O Graciliano Ramos se assusta e até se irrita e diz: mas o que eu tenho a ver com a sua vida, né? Trata-se justamente de um efeito da casa de correção, porque depois no próprio livro é contada a história deste funcionário. Ele era um militar, um marinheiro, que tinha relações homossexuais com o seu superior, só que depois, devido à pressão mesmo da sociedade, do
né, da figura viril do macho, ele encontra uma mulher e casa, mas mesmo assim, nessa relação hierárquica, ele sofre uma série de abusos, uma série de ameaças, e ele se irrita e comete um crime contra o seu superior, e ele vai justamente para a casa de correção. Qual é a correção que se dá para ele? Ele se torna o serviçal da cozinha, né? Uma expressão que também se utiliza muito, já que você é passivo, né, você não é o ativo, a sua função aqui vai ser servir as pessoas, lavar louça, etc, etc. Então, é o efeito da casa de correção. Mas o próprio Graciliano Ramos, ele passa por um processo também, porque o que eu quero dizer, a casa de correção, ela tem um efeito psíquico, né? O autoritarismo, ele tem uma faceta psíquica, tá? Ele está no inconsciente das pessoas. E há um momento em que o Graciliano Ramos tem quase uma dúvida existencial, porque ele se pergunta o seguinte: ele encontra na casa correcional alguns funcionários muito gentis, tá? Só que depois ele percebe que muitas vezes isso pode ser um jogo para que os algozes queiram incutir no próprio prisioneiro a ideia de que a prisão não é uma coisa assim tão ruim, né? De que é você que é o problema, é você que fez uma coisa errada. E aí o Graciliano Ramos, tomado de uma angústia, de uma revolta, Angústia é até um livro do Graciliano Ramos, um romance, o Graciliano Ramos diz para si mesmo: não, eu não vou compactuar com isso não, né? Não existe gentileza, não existe civilidade na casa correcional. Então, eu trago essa memória para depois... Bom, primeiro, para mostrar que existiu uma coisa anterior à ditadura militar, civil-militar de 64. É claro que, nesse sentido, por exemplo, essa expressão DOPS, né? Delegacia de Ordem Policial, de ordem policial e social, ela não deixa muitos eufemismos, tá? É uma delegacia de perseguição. Então, quando eu falo DOPS, isso não causa nenhuma ambiguidade nas pessoas, como na casa de correção, tá? Bom, acho que deu para entender um pouquinho isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu quero dizer que essa palavra... essa expressão casa de correção, em que pese a ser uma expressão muito utilizada no período varguista, né? E ela também se tornar uma prática de punição, quer dizer, a correção, o corretivo, porque qual é o efeito psíquico dessa prática? É mostrar justamente que você é culpado, é você interiorizar o autoritarismo, o culpado é você. Porque, de todo modo, se nós formos fazer uma discussão mais atual, né? Que discussão atual? O que resta da ditadura, né, na sociedade brasileira, qual é o entulho autoritário na sociedade brasileira, nós vamos perceber que essa ideologia correcional, ela ganha uma metamorfose em muitas outras expressões que estão sendo utilizadas agora, como, por exemplo, a escola sem partido, a concepção de que o professor é um doutrinador perigoso, né? Então, sempre essa ideia mesmo autoritária de que as pessoas têm que ser corrigidas, de que tem que passar um corretivo nas pessoas, né? Quando o atual presidente diz: olha, bora levar os opositores para a ponte da praia, né? Quer dizer, isso é um discurso oficial do Estado de correção, tá? De apagamento. Por que eu estou dizendo isso? Só para encerrar, porque realmente eu não quero fazer uma palestra, mais uma conversa, tá? Eu também sou professor da escola pública, e tem algumas coisas muito curiosas. Eu queria só registrar aqui para vocês, só um minutinho, o seguinte: eu estou aproveitando muito as chamadas aulas remotas para fazer algumas enquetes com os meus alunos, tá? Então, eu fiz uma pequena pesquisa que teve a participação de 108 alunos, e tem uma coisa muito interessante. Por exemplo,
foi perguntado para eles se eles acham que a escola é um espaço de livre pensamento. O que eles acharam, né? Mais de 70% consideram que a escola é realmente um espaço de liberdade de pensamento. Mais de 29% consideram que não, tá? Isso significa dizer o seguinte, que as duras penas, os professores da escola, o professor da escola pública, ele vem lutando para democratizar a escola. E o que é democratizar a escola, né? É justamente a escola ser um espaço de escuta para esses nossos alunos. O que é uma escola democrática? É justamente na escola, quando os alunos manifestam suas tendências, suas inclinações, seus pensamentos, não chega nenhuma autoridade, um professor, um diretor, um pedagogo, e diz assim, olha, essa sua natureza está errada, vamos logo corrigir isso. Não, quer dizer, você potencializar essa criatividade. E aí vou dar 2 exemplos bem curiosos nesse sentido, tá? Que, claro, o professor Ribamar, o professor Jorge deve saber bem melhor do que eu. Vocês sabem que os pátios das escolas são lugares que os alunos utilizam para dançar, né? Como dizia minha mãe, para se requebrar, né? Imagine se alguém dessas concepções de ideologia do gênero vê isso, né? Aí vai logo dizer, olha, tá vendo, a escola é um protótipo do sadomasoquismo, né? Nossa, essas meninas, ao invés de aprenderem matemática, estão se requebrando, rebolando. Quer dizer, bom, primeiro, claro, é um momento terapêutico para eles, né? Um espaço da escola em que eles possam dançar. Porque a escola é quente, né? Eles vivem muito tempo sentados, então os jovens querem mexer o corpo. Mas há um trabalho muito interessante nas escolas, e principalmente de professores das ciências humanas, que pegam esse fenômeno, quer dizer, da dança, e vai levar para a sua disciplina, muitas vezes para escutar. Por exemplo, na filosofia, a gente tenta mostrar que a dança é uma aliada do pensamento. A dança nos ajuda a escrever e pensar. Quanto você tiver com os pés leves, né? Isso lhe ajuda a dançar e também ajuda, quando você está leve, né? A escrita precisa de uma leveza. Mas existem momentos que a dança exige que você seja frenético, explosivo. Também o pensamento filosófico, o pensamento literário precisa também dessa dimensão explosiva, frenética, né? Rebelde, etc. e tal. Ficou mudo de novo, Flávio. Caiu um pouco, caiu aqui, mas já retomei. E a outra coisa, até fazer aqui um relato um tanto confidencial, né? A minha fala, tá bom? Uma aluna, na época, com 17 anos, ela me fez uma pergunta. Na época eu pensei até que era uma pergunta banal, mas depois hoje eu vejo que ela me fez uma pergunta extremamente filosófica. Ela perguntou assim, professor, o senhor acha que a escola deve ensinar os alunos a sentar, né, direito, né? Porque ela tinha levado uma bronca da coordenadora pedagógica porque ela estava sentada, acho que em cima da mesa, né, e ela fez não gostou de ser chamada a atenção. E eu falei para ela, não, olha, é importante, né? Acho que a gente tem que saber sentar, saber falar, saber ouvir, mas quando você tiver que gritar, grite, porque nesse país, se a gente não gritar, os direitos não vêm, tá? Mas depois ela me fez pensar numa coisa muito curiosa, a questão da formalidade, do decoro. Curioso por quê? Porque, de certo modo, a questão do decoro e da formalidade tem sido uma bandeira da esquerda, né? Ora, imagine, isso eu sempre falo para os meus alunos, imagine, né, um país com um presidente que fala palavrão, não sabe se vestir, não sabe se portar, não respeita os adversários, não respeita o protocolo das instituições, né? E ao mesmo tempo é tão bonito você ver, por exemplo, uma parlamentar feminista, né, explicando de maneira tão articulada seu pensamento, suas ideias, e mais do que tudo, mandando o político machista calar a boca
Então, quem está dando aulas de decoro para a democracia, curiosamente, são aqueles que são acusados de fazer baderna. Isso é um detalhe muito curioso também nos nossos aspectos formativos. Por que eu estou fazendo essa rápida exposição? Porque o autoritarismo, né, ele é algo muito presente na nossa psique do cotidiano, né? E eu falo aqui como um professor de escola pública, tá? Então, por isso que eu acho que essas ideias de correção, né, repressão, é sempre uma perseguição da própria natureza, principalmente da natureza dos jovens, né? Porque, enfim, nós sabemos aonde vai dar quando temos toda essa obsessão de endireitar a natureza do jovem de maneira autoritária. Esse é o caminho e, claro, a proposta do fascismo, tá? Então, eu fico aqui no meu bate-papo com vocês e também espero ouvi-los. Obrigado. Obrigado, Flávio, pela excelente contribuição. Muito interessante, né? Resgatar uma obra fundamental para a literatura, para a história também, né? A gente trabalha com a memória, conceito de memória, né? Dentro por exemplo, de um recurso que a gente trabalhou muito, por sinal, o Sérgio Bandeira está aqui ouvindo, que é a história oral, né? Recurso metodológico, é fundamental. E utilizar a literatura como outro recurso, isso é o básico, né? E você abordou alguns temas, né? Alguns assuntos interessantes, inclusive tratando da questão prática, né? Que é a questão do espaço, né? Do nosso aluno, nosso espaço. O Jorge, que é técnico, tem essa visão maior, realmente, desse espaço. A gente não, a gente que sai de uma sala, vai para outra, aquele negócio, fica mais um pouco assim, além de perceber essa visão filosófica aí que você abordou. Muito bom, muito importante, muito interessante. E você realmente trouxe alguns conceitos básicos para a conjuntura que nós estamos vivenciando, né? Com a situação do próprio governo federal. Apesar de a gente estar abordando a questão autoritária, né, do período da ditadura militar, mas nós temos vários reflexos no momento atual, e foi importante você resgatar esse momento, né, através de uma obra importante aí para nós. Muito, muito bom, né? Adorei mesmo, sinceramente, adorei aqui. Tem uma pergunta aqui, professor Carlos Prestes. Eu queria mandar um abraço para essa turma boa que está assistindo, a Claudiane Silva, lá em Santa Isabel, a professora Edna Cruz, lá no Conjunto Maguari, na Alameda 14, a Brenda Mendonça, lá em Concórdia do Pará, aquele abraço, a professora Fátima Oliveira, boa tarde, lá na Vigia, em Cumaru, Dona Marluce também, lá no Coatipuru, mas se encontra no Coatipuru, na Vigia. E tem uma pergunta aqui do professor também de língua portuguesa, né, daí do Conjunto Maguari, mas que no momento se encontra em Joinville, lá em Santa Catarina. Mandando um abraço aí para o Preste e a sua família aí. Então, ele diz o seguinte: nos anos 60, 70, 80, tivemos o privilégio de ouvir a música brasileira ser chamada de MPB, ou seja, música popular brasileira. E realmente era popular, porque era ouvida pela grande massa da população brasileira. Eram músicas feitas com uma arte poética que colocavam em evidência o tema do amor, da mulher. Da mulher, as questões sociais, o modismo. Eram usadas também como uma ferramenta que denunciava o autoritarismo, a privação da liberdade.
tinham um sentido real e tinham um sentido real da vida social, e que se embalou, tá certo? Então, excelente pergunta aí do professor Preste. Professor Jorge, deixa para o professor Jorge aí abordar essa questão. Alô, alô? Vai lá, Jorge, conversar com você aí. Olá, Ribamar. Estou na hora de cantar já? Não, Ele falou... tá. Ribamar. Tem uma questão interessante aqui, queria aproveitar também, porque o Flávio, daqui a pouco, ele está saindo. Eu queria abordar aqui um tema, a gente fica no final. Aí tem essa questão aí do Carlos Preste. Você leu? Não cheguei, não falei não, que eu estou aqui no celular, está bem fininho aqui. Olha aí. Estou sem óculos. Está aqui, olha. Ó, não dá para ver, Ele não. colocou aí. Nos anos 60, 70, 80, tivemos o privilégio de ouvir a música brasileira ser chamada de MPB, ou seja, música popular brasileira. E realmente era popular, porque era ouvida pela grande massa da população brasileira. Eram músicas feitas com uma arte poética, que colocavam em evidência o tema do amor, da mulher, as questões sociais, o modismo. Eram usadas também como uma ferramenta que denunciava o autoritarismo, a privação da liberdade. Tinham um sentido real na vida social e que embalou. Queria saber, teria alguns comentários aí sobre essa questão do Preste aí, Jorge. Eu penso o seguinte, porque antes de ganhar essa denominação de MPB, teve também a Tropicália, né? Tropicália era uma música bonita, com ritmos, muitos, às vezes copiava aquela musicalidade dos Beatles, né? Também do Rolling Stone. E, na verdade, as músicas eram muito mais aquele conteúdo romântico, né? Conteúdo romântico. E a MPB, ela vem justamente, como acho que o utilizou muito bem, para refletir a realidade, né? Os acontecimentos do país, que realmente falasse das coisas do Brasil. Então, ela surgiu com essa filosofia. Né? O fato é que depois, com a ditadura, houve, né? Da nos 64 para cá, esses que falavam a realidade, que a poesia realista, né? Poesia realista, não é mais a poesia romântica. E esse realismo mexeu realmente com o autoritarismo de quem estava no poder, né? Teve um ator um ator de teatro, acho que não é da Globo, mas esse cara, só do teatro. Ele disse que Roberto Carlos foi rei por quê? Porque foi rei. Não falava nada contra os militares, né? Contra o autoritarismo. A música dele não falava essas questões. Pelé foi rei. Bom, Pelé tem talento, Roberto Carlos tem talento, mas ele diz o seguinte: se eles usassem a sua arte para refletir no momento que estava acontecendo e, de certa forma, indo contra esse autoritarismo, com certeza ele não teria sido coroado como rei. Da mesma forma, a atriz Namoradinha do Brasil, né, ganhou esse nome e tal, diz, ninguém está contra o talento deles. O fato é que, pelo fato da sua arte ficar, né, desinteressada, como dizia o Gramsci, Antônio Gramsci, a arte desinteressada, uma escola desinteressada, então eles ganharam, né, os monográficos, tiveram sucesso, foram reis. E aí, realmente, eu penso que a MPB, ela traz toda essa bagagem aí, né? Tanto é verdade que a gente, você pega o violão para tocar, porque tu toca o quê? Tu toca MPB ou tu toca sertanejo, essas coisas todas? Quer dizer, ficou realmente ainda essa marca, né,
da música popular brasileira é aquela que foi ouvida, mas com o tempo, como ela se tornou uma música, uma poesia, vamos dizer assim, mais filosófica e uma arte mais refinada, então ela ficou mais para o lado dos intelectuais, né? De ouvidos intelectuais. Tanto é verdade, acho que o professor Flávio tocou muito bem, da universidade, cria-se o sertanejo universitário. Né? Ora, enquanto nós, viu, Carlos, dos anos 80, nós somos estudantes dos anos 80, eu acho que acho que o Flávio deve ser mais novo, né? Mas nós, o Prestes aí, entre outros, nós nos estudamos nos anos 80 que as músicas que nós ouvimos eram essas músicas MPB que nos levavam a mostrar novos caminhos, né? Mostrar coisas que não se via no ensino médio, inclusive, né? Então, tem coisa, como dizia também, o Flávio conhece muito bem, que é filósofo, o Gramsci. O Gramsci disse que a educação na Europa havia um corte. Parece no liceu, lá na Europa chama liceu, né? Aqui no Brasil chama ensino médio, tal. Mas na Europa, na época de Gramsci, é liceu. Não sei se é ainda hoje. Você estuda de um jeito, de uma forma, né? Parece que esconde as coisas. Quando você chega na universidade, você vai estudar realmente as coisas que devem ser estudadas, né? A realidade deve ser estudada. Então, Gramsci dizia que havia um corte na educação europeia, que deveria ter uma junção, uma consequência, né? A união de conteúdo, de discussão, tá? Tanto do liceu para a universidade. E nós vemos isso muito bem, a escola sem partido, criou-se nos anos 90 para cá, 2000, a música da universidade, o sertanejo universitário. Né? Nesse sentido, a MPB, que ela nos ajuda, nos mostra metas, né? Nos conscientiza, pelo menos Paulo Freire não gosta de que conscientiza alguém, né? Mas que possibilita você acordar, né? A consciência, ver as coisas. Então, nesse sentido, eu acho que a MPB foi realmente, e é ainda hoje, tem uma produção muito importante e faz jus a esse nome, porque ao redor dela, né, com o tempo, foram criando outras modalidades, como essa última aí que foi criada nas universidades, né, a sertanejo universitário. Isso criou assim, uma coisa grande. Você ia, aqueles jovens, tudo cantando sertanejo. Enquanto nós aqui nos ouvimos Nilson Chaves, né, na universidade, né, Vital Lima, né, tudo mais, os caras agora estão ouvindo a música sertaneja no sentido mais chique, né, mais romântica, uma poesia romântica que não toca na questão do momento, do realismo que nós estamos vivendo, né. Então, isso fez com que hoje essa juventude também, né, não esteja compreendendo esse momento histórico que nós estamos vivendo. De certa forma, parece que repete algumas coisas do passado. Um presidente que vem, um resquício militar de ultradireita, trazendo os militares para o governo, né, como se parece que o comando deve ser dessa forma, tendo que criar escolas militares em todos os estados do Brasil, porque a educação tem que ser dessa forma, né, e a liberdade. E aí, para concluir, quando eu falo liberdade, eu não posso esquecer do filósofo francês Jean-Paul Sartre, né, que dizia: o homem está condenado a ser livre. Nós somos condenados a ser livres. É inerente ao ser humano viver a liberdade. Não é? Então, esse resquício de ditadura existe ainda hoje. Você vê na escola, eu pergunto a vocês, eu, por exemplo, de quanto grupo eu fui expulso? Os grupos, porque eu coloco a informação política, eu coloco a informação no grupo dos professores que o CITEP colocou, que olha, a lei vai vir assim, a lei vai nos destruir como profissional da educação. Aí diz lá no grupo, esse grupo vai falar só da escola. Então o Gramsci estava certo, a escola no capitalismo é desinteressada. Ela não tem interesse de organizar a sociedade. Ela não tem interesse, quando ele escreve
escreve um belíssimo livro dele, eu acho que todo intelectual deve ler, né? Os intelectuais da organização da cultura. Né? Coloca essas questões. Que nós, profissionais da educação, nós organizamos a cultura. Nós temos a arte de organizar a cultura. Como organizar se a própria burocracia do interior das escolas não permite que você fale a realidade? Não permite que... Aí você falou, o Flávio falou muito tempo agora na dança. Você vai para a escola, tem lá uma festa com os alunos, qual é a música que vai se tocar? É aquela música que está lá fora. Né? É a música rolando lá fora. Quer dizer, a escola não é contra a cultura, como diz o pessoal da educação, né? O Augusto Cury, escreve um livro contra a educação, quer dizer, uma educação contrária ao que está aí. Mas não, nós reproduzimos tudo que está lá fora, dentro da escola deveria ser o contrário. A escola, via educação, é para desconstruir. É para desconstruir o que vem deseducado pelo meio de comunicação, pela música, pela uma cultura de massa, pela música muito romântica, né? Que não tem, vamos dizer, até musicalidade, não chama atenção. Porque a arte verdadeira é aquela que desperta atenção. A arte criativa é um boom, dá um boom nas pessoas. Você admira aquela coisa que foi criada, aquele bem que foi criado. Então, nesse sentido, a MPB foi muito importante. Nós ainda temos o Chico César, que traz uma arte. Nós temos aí o Zé Cabaleiro, entre outros, que traz uma MPB ainda para nós. Né? Mas o restante é essa coisa repetitiva, essa coisa que o sistema quer, e diz que é arte, né? No fundo, não nos ensina. Não nos ensina. A arte, no sentido gramsciano, é aquela que é interessada, aquela que interessa a transformar, a modificar, a mostrar o bem, o bom e o belo na sociedade que nós vivemos. Acho que é isso aí. Tá bom? Obrigado. Valeu, Ribamar. Aí, beleza, Jorge, muito bom, excelente mesmo. Flávio, você teria consideração para fazer em relação a essa questão do Prestes? Ribamar, eu vou te pedir só um favor. Você pode repetir a questão? É porque eu acho que deu um problema técnico, eu não consegui ouvir. Ah, sim, sim. Sim, entendi. Entendeu? Entendi. Tá. Então, eu vou fazer aqui algumas provocações. Bom, eu não sou... Eu até estudo estética, mas, como eu falei, mais no campo da literatura. Não sou um filósofo da música, né? Não tenho esse talento musical do professor Jorge, tá? De pensar, né? Musicalmente, inclusive. Mas tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, vocês já pararam para pensar... porque agora, de certo modo, há uma propaganda maior também da música popular paraense, né? Que, pelo menos no meu tempo, sempre se reclamava que ela era marginalizada. Mas eu não sei se vocês já repararam quantos clipes da chamada música popular paraense é feita sob os cenários paradisíacos das nossas ilhas, dos nossos igarapés, né? É assim, uma coisa ostensiva, né? Bom, não quero ofender o gosto de ninguém, mas eu pessoalmente não gosto, porque eu acho que eis aí um problema, né?
É quando, digamos, aquilo que a gente reclamava no passado, né, que não existia, agora tem demais. Então, não há um artista que não queira, né, fazer um clipe num barquinho do Marajó, nas praias de Bragança. Então, é uma coisa tão repetitiva que de tu ver, né, de maneira ostensiva, parece que não tem muita diferença entre as músicas, né? Então, é claro, nós estamos falando de um produto, de uma música midiática, porque, evidentemente, essa música popular paraense, ela tem uma pluralidade que vai do rock, né, até os sons caribenhos. Então, isso também mostra um pouco como funciona esses... Claro, quando eu usei o termo corretivo, isso tem um sentido extremamente psicopolítico, mas na estética nós usamos mais um termo mesmo de assimilação, né? Quer dizer, uma música de protesto que aparentemente parecia assim mexer com as estruturas sociais, mas de repente as próprias gravadoras, isso desde os anos 60, 70, 80, descobrem uma fórmula que esse som, se ele for repetido, né, ele tanto, digamos, o gosto musical. O problema porque eu acho que isso é muito delicado, a gente também não pode ficar acusando as novas gerações, né? Nem tudo nos anos 80 era lindo e maravilhoso, porque eu acho que também a nostalgia pode nos tornar pessoas muito conservadores e pessoas com idealidades do passado, que não existiram, tá? Por exemplo, se a gente for fazer aqui um balanço crítico, eu vou citar alguns, tá? Depois vocês podem até me ajudar. Os fãs ficaram decepcionados, por exemplo, com o Flávio, microfone. Ficou mudo, Flávio. Ficou mudo. Está mudo agora. Então, eu vou fazer uma lista aqui, tá? De cantores que na época eram chamados de cantores da resistência, mas que na época do bolsonarismo causaram uma certa decepção nos seus fãs, porque ouviam esses cantores, porque imaginavam que eles tinham uma postura política, demonstravam uma postura política na sua voz. Então, vou citar alguns, tá? Djavan, Zé Ramalho, né? A Elba Ramalho, tá? Então, quer dizer, é um pouco delicado essas questões, né? Tirando os Chicos, né? Chico Buarque e o Chico César, né? Que eu costumo dizer que são artistas mesmo brechtianos, né? São artistas que não fazem música para o entretenimento, usam a poesia mesmo no sentido da interrupção, né? Quer dizer, de sacudir tanto aquele que ouve, né? De uma música pensante, mas... e tem um outro problema, né? Que eu acho que também a gente é muito romântico com essa palavra popular. Popular nem sempre é uma coisa emancipatória. Popular pode ser uma coisa também extremamente fascista, né? E isso o bolsonarismo nos ensinou, né? Não só o bolsonarismo, mas, enfim, as próprias formas autoritárias. Existem muitas coisas no que chamamos de popular que podem ser autoritárias se nós não a pensarmos de maneira crítica, né? Porque também tem um outro problema, né? Claro, eu também concordo nesse sentido com o Jorge. Eu acho que é uma atmosfera cultural extremamente conformista. Quando eu ouço aquela música, né? No rancho fundo, né? Quer dizer, essa ideia do sossego, eu não quero ser perturbado, eu e minha amada, né? Isso mostra assim, uma outra percepção dos afetos, né? E que, de repente, esses afetos populares, atualmente, podem ser muito reacionários, né? Reacionários, porém, populares. Então, é por isso que, assim, essa coisa da música popular brasileira, né? Eu acho que ela é sempre problema, não pode usar ela como uma coisa canônica também, né? Olha, no passado a MPB, né? Era isso, era aquilo, e hoje... Então, eu acho que a gente tem que fazer, digamos assim, uma certa mediação crítica em torno dessa musicalidade. Eu sempre acho
porque a música se você quer conhecer um pouco a sua sociedade, comece pela música, comece, como dizia Adorno, né, o grande filósofo alemão, comece pelos ouvidos, tá? Pela audição, tá? Porque, de certo modo, a audição também mostra a materialidade dos nossos afetos políticos. Era isso, meu Olha caríssimo aí. Ribamar. Oi, Flávio, beleza. Ótimo. Interessante aí, viu? Estou aprendendo muita coisa aqui com vocês aqui também. Mandando um abraço aí para a Rosíris também. Boa tarde. Parabéns, colega, pela iniciativa. Excelente. Um abraço. A Vilma Briço também, dando boa tarde aqui para a gente, e ela diz o seguinte, aqui, vou colocar aqui na tela. Boa tarde, lembrei da imagem da ortopedia aqui, para mim, contradiz o ditado popular. Pau que nasce torto, até a cinza sai torta. A ortopedia endireita o pau que nasce torto. A escola tradicional trabalha muito o termo correção, seja ligado ao comportamento, à avaliação, ao corpo. E aí? Ação para fazer? Que a Vilma abordou? Concordo plenamente. Mandar um abraço para a Vilma e para a Rosíris, são duas grandes amigas. Concordo plenamente. Jorge, teria alguma consideração em relação ao que a Vilma falou aí? Não, acho que eu concordo aí com o que vocês falaram, tá? Acho que o Flávio deu para organizar o pensamento aí. Oi. Boa tarde aí, Paulo Cohen também. Franz, aquele abraço, Franz. Forte abraço. Franz também de PI. Aquele abraço também. Grande escritor aí, paraense. O Franz está indo para a Itália, que estou sabendo. Está indo com Juraci Siqueira, uma turma aí de escritores paraense, receber prêmio lá na Itália. Aquele abraço, Franz. Colega antigo aí, antigo CTRH também. Formação de professor na década de 80, 90. Abraço, Salete também, Salete Rodrigues, com multa só desfecho, né? Está escrevendo aqui, hein? Francês, né? Deu para entender aí? Salete Carvalho. Flávio, deu para entender? Rosíris também, grande abraço, companheiro, prazer estar aprendendo com vocês. Aquele abraço. Beleza. Pessoal, fica bem à vontade aí, os internautas aí para fazer os comentários, entrar no chat aí, fazer as considerações, compartilhar também. Eu também estou aprendendo muito com esses dois aí. E agora nós vamos para uma música aí, né? Mandar o Jorge aí, o Jorge trouxe também algumas músicas para brilhantar a nossa mesa virtual e também te fazer algumas considerações. Flávio, você ainda tem algum tempo com a gente, Flávio? Então, o Flávio vai ficar aqui por enquanto. Mais tarde também, 19 horas, tem uma outra mesa também que vai participar aí. Né? Sucesso nessa outra mesa também, Flávio. Como nessa aqui. Hoje para mim, não é sexta livre, é sexta live. Beleza, beleza. Então, vamos lá. Jorge, fica com você, fica à vontade aí. É o seguinte, já tá quase o final, né, Ribo? Aí é o seguinte, eu tinha colocado umas 4 músicas, mas aquela do Chico Buarque, o problema técnico aqui não desceu, e eu estava seguindo aqui a letra, e parar. Eu vou cantar agora a música do meu CD, que tu conhece, do meu CD, é uma música que tem a ver muito com isso, né? Eu tentei falar sobre um pouco de 1968, né? Tem até um livro que fala que o ano que nunca acabou, né? Na verdade,
Aí, sobre isso, eu fiz uma canção que reflete o que nós estamos vivendo, essa questão de ser livre, a liberdade, né? O nome da música é Desejo de Ser. Então, na verdade, muito tempo não toco essa música, porque eu toco mais aquelas que o pessoal pede quando eu chego, né, do CD. É uma música bonita, é até um reggae. A letra fala da questão do tempo do AI-5, né, enfim, do 68. E, mais ou menos eu vou cantar para vocês aqui, quem quiser ouvir, a maioria dos professores do som, no caso, todos têm meu CD, né, pode ver. Não recordo agora qual é a faixa lá, mas é uma da, parece que é a 7ª, 8ª. Olha lá. Até parece que eu não sou daqui. Se eu não visitei estrelas, nunca fui em outro planeta. É só o desejo livre de ser, de querer fazer tudo o que deve, o que pode ser. Será porque eu ainda acredito em gente que não consegue cantar sem sentido, não consegue cantar sem ver o sofrer do sertão. Como eu não consigo ler sem ver e rever a dor de quem viveu na contramão, naquele tempo que nunca, naquele tempo que nunca terminou, naquele tempo que nunca, naquele tempo que nunca terminou. Até parece que eu não sou daqui. Se eu não visitei estrelas, nunca fui em outro planeta. É só o desejo livre de ser, de querer fazer tudo o que deve e o que pode ser. Será porque eu ainda acredito em gente que não consegue cantar sem sentido, que não sabe cantar sem ver o sofrer do sertão. Como eu não consigo ler sem ver e rever a dor de quem viveu na contramão, daquele tempo que nunca, daquele tempo que nunca terminou, daquele tempo que nunca, daquele tempo que nunca terminou. Até parece que eu não sou daqui. Valeu. Arrasou! Tá no CD, tá no CD. Olha, tem público aqui, viu? Legal, muito bom. Olha aí, o nosso amigo Flávio tem uma mesa de 19 horas chamada Mesa Redonda, escrita, experiência e testemunho. Tudo de bom lá, Flávio. Tem uma pergunta para você que não deu para colocar aqui. Mandaram para mim, do Sérgio Bandeira. Como ele, os contornos históricos do modelo de casa de correção para o atual modelo penitenciário vigente e possíveis relações com sistemas autoritários no Brasil. Para você, Flávio. Dá para saber quantas pessoas estão participando?
Um abraço ao meu amigo Sérgio Bandeira. Mas eu estou vendo aqui. Mas, bom, Sérgio, eu acho que eu vou ficar te devendo essa resposta, porque realmente essa questão prisional eu não tenho conhecimentos, né? O que eu poderia falar aqui seria muito superficial, e a única coisa que eu posso dizer para você claro, o sistema prisional brasileiro, que é duramente corretivo, né? Eu diria mais, né? Esse sistema prisional ele não está apenas preso aí no sistema do próprio sistema prisional. É claro que ele se estende para formas sociais, né? Eu citei aqui o que eu quero dizer é o seguinte, Sérgio. Eu não conheço como você conhece, porque você é um educador que trabalha no sistema prisional. Eu não conheço essa realidade, mas eu sei que, digamos, essa coisa da escola sem partido, ela nada mais é do que uma concepção prisional. Quer dizer, no sentido de que ela vê, de um modo geral, a escola pública como um lugar que você precisa passar corretivos, né? Em outras palavras, as pessoas se referem à escola pública como se fosse um centro de excelência de delinquentes juvenis. Claro, não quero dizer com isso que a escola pública não seja vítima da própria sociedade violenta, mas, bom, basta nós olharmos as redes sociais e vermos cenas que nos comovem muito, né? Meninos que postam fotos que vão entrar na universidade pública e eles estão tirando fotos, né? Bom, eu fiz uma brincadeira de que atualmente os músicos paraenses adoram fazer clipes nas ilhas, né? Nas praias. Os estudantes da escola pública estão tirando selfies das suas próprias vilas, né? Terra Firme, Jurunas. Então, quer dizer, são cenas que eu digo que são muito comoventes, porque eles querem mostrar, olha, eu estou saindo da vila para o mundo do conhecimento, para a universidade pública, né? Então, de todo modo, eles estão vencendo também essa concepção prisional, correcional, de que não, terminando o ensino médio, eles vão trabalhar de maneira uberizada, etc. e tal. Pelo contrário, né? Eles estão mostrando que eles são capazes de entrar numa esfera do conhecimento. Então, eu quero dizer o seguinte, que, de todo modo, a gente luta também do lado de fora contra essa concepção prisional, né? De que, digamos assim, os alunos potencialmente têm uma inclinação à delinquência e etc. E tal, tá? Então, é um pouco isso, Sérgio, mas eu sempre imagino que eu sempre vou cair num superficialismo quando eu tocar nesse assunto, porque realmente não é uma realidade que eu conheço por dentro, como você conhece. Beleza, Flávio. Bom, já 1h30, 1h25 já de mesa virtual, né? Como nós temos também outras atividades, mas foi muito bom, muito interessante, viu? Então, nós vamos para as considerações finais e mandar um abraço também para essa turma aí que está ligada aí na gente, né? Toda sexta-feira aí tem muita gente mandando aí recado no WhatsApp, no Messenger também estou recebendo, né? Alguns que não colocaram aqui, né? Que está realmente adorando a contribuição. E alguns novos também estão participando pela primeira vez aqui. Então, toda sexta-feira nós estamos aqui às 17 horas, sempre com um tema, né, de interesse da sociedade, né? Como nós tivemos hoje, o mês de abril foi só sobre a ditadura, como nós tivemos uma abordagem agora também, apesar do autoritarismo. E falar disso, teria mais uma pergunta só para o Flávio também, que já vai fazer as considerações finais. Eu vou já abordar para ele aí, para já aproveitar também. E agora nós vamos trazer outros temas aí. Sexta-feira nós já temos também sobre alguns movimentos de autodeterminação dos povos, né? Vocês sabem que alguns países hoje, né, sofrem demais pressão do grande capital. Venezuela, Bolívia, Cuba,
e outros países aí. Então, nós temos vários movimentos a nível internacional, a nível mundial, que lutam, né, contra essa política aí do imperialismo. Então, sexta-feira que vem vai ser muito bom debate, um debate a nível nacional, né? Nós já temos 4 convidados, daqui de Belém nós temos já 2, Araceli Lemos, que também foi uma colega nossa, presidente do Sintep aí, né? Colega nossa também, historiadora como a gente. Vai participar mais o Paulo Nogueira, o Paulinho também, uma das lideranças do grupo aqui do Pará. E tem já o Ricardo, do Rio Grande do Sul, tem aí a Ivone, da Bahia, e tem mais uns 2 aí que eu estou contactando, certo? Que sexta-feira, nesse mesmo horário, nós vamos bater um papo sobre a conjuntura internacional. Vai ser muito bom, muito interessante também, com a participação dessas feras também, como nós tivemos hoje. Paulinho, Paulinho, desculpa. Flávio, só para a gente encerrar agora, vai para as considerações finais, mas antes de você entrar nas considerações finais, você tratou de um tema interessante, do autoritarismo, que contrapõe o medo. Em algumas áreas do Brasil, como aqui no Pará, né, na área ali do Bico do Papagaio, ainda nós temos sequelas, consequências desse período da ditadura militar aqui, né, quando o Exército, o EB, foi lá atrás do pessoal da guerrilha do Araguaia. O pessoal tem medo mesmo. Né? Queria que você fizesse aí essa relação, essa consideração, em relação a esse medo, a essa exposição que você fez. E aproveite e faça as considerações finais, por favor. Fique à vontade. Bom, como eu já estou indo para as considerações finais, eu quero agradecer imensamente o seu convite, professor Ribamar. Quero dizer aqui publicamente que já serei um seguidor do seu canal. Acho que nós precisamos desses espaços cada vez mais presentes nas nossas vidas, né? E eu diria o seguinte, é uma pergunta muito boa, Ribamar, porque pelo seguinte sentido, né? Bom, assim como os historiadores, os filósofos também fazem uma reflexão sobre a questão da memória, né? E, claro, eu até acho que os nossos colegas historiadores têm mais reflexões sobre isso, tá? Porque, de todo modo, as florestas, elas entraram nesse circuito da estetização, né? Digamos assim. O paraíso perdido que nós queremos voltar, né? O professor Jorge, certamente, ele domina melhor do que eu esse assunto, mas é uma coisa que aconteceu e vem acontecendo cada vez mais, por exemplo, em Belém, né? Muitos dos nossos, principalmente dos nossos alunos, não sabem que a Casa das 11 Janelas, né? São José Liberto, eram lugares de tortura, quer dizer, lugares emblemáticos do autoritarismo, e eles foram estetizados. E quando eu falo estetizado, tem um sentido negativo, porque eles foram embelezados. Não se tem nenhuma informação de que aqueles lugares foram lugares de sofrimento. Isso vem acontecendo também com a questão das florestas. Eu acho que até essa semana, né, criou-se um espaço em torno disso. Mas o que alguns colegas historiadores dizem, né? Que as florestas amazônicas, historicamente, elas foram cemitérios a céu aberto, né? Lá estão enterrados uma série de vítimas, né? Não apenas da ditadura militar, mas, quer dizer, e eu concordo muito com o Jorge, quando ele tem uma parte da música dele que ele apresentou, né? Eu não consigo cantar sem sentir dor, né? Essa estrofe da canção dele. Porque isso é correto, quer dizer, no tempo da borracha, de pessoas que morreram, que vieram para cá e não conseguiram voltar para casa, né?
ficaram lá naquela região, né? Morreram de fome. Então, a floresta ela tem uma voz nesse sentido, né? Ela precisa ser tratada não apenas como um patrimônio científico-natural. Quando eu digo científico-natural, porque também hoje a Amazônia entrou nessa discussão das chamadas revoluções dos biomateriais, né? Quer dizer, com sementes catadas da floresta, você pode fazer uma série de coisas que interessam ao chamado capitalismo dos cosméticos, por exemplo, né? Bom, cupuaçu, açaí, quer dizer, tudo isso já está na agenda da indústria de cosméticos, da indústria farmacológica, né? Então, a floresta é um patrimônio científico, tecnológico, né? Mas é claro que também a floresta precisa ser tratada do ponto de vista mesmo do patrimônio, da memória. Não digo patrimônio, porque a palavra patrimônio aqui tem um sentido um tanto complicado, mas no sentido mesmo de uma memória histórica, que vai desde a cabanagem até a guerrilha do Araguaia. Você tem toda a razão, né? De povos que foram realmente silenciados, né? E aí, literalmente, não tem ambiguidade, né? Não tem eufemismo, não tem essa palavra corretiva, foram massacrados, né? E que, digamos assim, não entra na chamada memória oficial. Eu concordo plenamente com você. Eu acho que isso é um debate que a gente precisa sempre retomar dessa relação entre memória e floresta. Beleza, Flávio. Obrigado aí pela participação. Fique Eu que à vontade. agradeço. Quando quiser participar, você só avisa a gente. Foi um prazer também. Aprendi muito aí com você, como os internautas também aí, que está aí nos comentários. Tá certo? Seu Jorge, fique à vontade aí, professor Jorge. Ok. Obrigado, Ribamar, pelo convite. Obrigado também por aprender um pouco mais com o professor Flávio, né? Essas questões mais profundas da realidade do Brasil, dos últimos acontecimentos, do passado também. É uma alegria muito grande por estar participando, e a gente não pode estar vendo nossos amigos, né? Nossos colegas, trabalhamos no SOME. Trabalhei com tanta gente no SOME, as pessoas maravilhosas, que a gente está aí com quase 3 anos que não vê mais, né? Pelo menos dessa forma a gente está chegando até eles, estão dando retorno também com os comentários, enfim. Mas, de acordo com o que nós discutimos aqui na questão do autoritarismo, né, ele persiste, né? Persiste saindo do militar, entrando no capital. O capitalismo é perverso, né? É autoritário. Quando o Flávio estava falando da memória, o capitalismo neoliberal, ele é bom nisso, né? Ele faz suas tramas de esconder não, e vamos dizer assim, dizimar mesmo, né? Essas memórias de pessoas que contribuíram muito para o bem da história, para o bem do país. Eu lembro que, acho que quem passou ali Eldorado dos Carajás, para Curionópolis, tinha uma escola Irmã Adelaide. O que foi a Irmã Adelaide, né? A Irmã Adelaide, uma freira que foi assassinada, né? Tal, e o prefeito anterior colocou uma homenagem à Irmã Adelaide. O outro que veio foi o Curió, que era um matador, né? Era que enganava aquele povo ali da Serra Pelada. E aí, o que foi que ele fez? Derrubou a escola, criou uma nova escola e tirou o nome da Irmã Adelaide. Então, esse pessoal autoritário, eles fazem muito isso. Então, isso porque tem um viés político, né? Tem um viés político. Conscientizar as pessoas, quem era a Irmã Adelaide, o que ela fazia, qual era a intenção dela, enfim. Da mesma forma, a gente lembra muito bem disso, aqui, o conjunto Che Guevara, né? A turma do Almir Gabriel queria de tudo mudar o nome para o conjunto Almir Gabriel.
foi preciso babar e levar o pessoal para lá, sentar lá, ficar lá, não passar a noite acordado, para não deixar os caras ir lá e mudar o nome. Quer dizer, essa é a tática também do capitalismo, né, de acabar com as simbologias, principalmente essas simbologias que traz para nós um legado de transformação, de mudança. Então, realmente, com certeza, eles maqueiam, né, como o Flávio falou muito bem, tornam as coisas bonitas, né, externamente e até internamente, mas escondem uma história sangrenta, uma história de dor, né, no interior, né, no passado do nosso povo, da nossa gente. Para concluir, dizer que nós precisamos estar atentos, né? Precisamos estar atentos, nós professores, nós educadores, nós temos uma missão muito importante. Nós somos intelectuais orgânicos, no sentido mesmo gramsciano, né? Gramsci foi o presidente, né? Secretário-geral do Partido Comunista na Europa, andava na Europa toda. Por essa razão que o Mussolini, quando ganha, né, poder na Itália, leva para a prisão e não soltou nunca mais. Morreu na prisão, com pneumonia, mas deu para ele escrever ainda os 14 quadernos, né, na prisão, e, se não me engano, também os intelectuais, a organização da cultura. Mas a intenção dele era essa, de organizar o partido, que o partido era um intelectual orgânico. O partido não era só fazer política. Para Gramsci, o partido é intelectual orgânico. O PC, o Partido Comunista. E os professores também são intelectuais orgânicos. Portanto, nós precisamos estar organizando uma cultura diferente. Nós precisamos fazer uma contracultura dessa cultura externa, cultura de massa, que vem de forma deseducada, né? Infelizmente, muitos colegas nossos não entenderam ainda esse significado. Quando você entende esse significado, que você é peça importante nessa engenharia, né, você vai fazer realmente o seu papel, né, de educador no sentido mais profundo, que foi aquilo que o grande educador Paulo Freire nos ensinou. Né? Para concluir, o Paulo Freire muitas vezes ficava triste lá na universidade, em São Paulo, professor da universidade, aí alguém chegava e perguntava para ele: por que você está triste, Paulo Freire? Ele dizia: eu não consigo entender, porque os professores não conseguem trabalhar a educação dentro da realidade das pessoas, do convívio que as pessoas têm, não consegue contextualizar. Ele ficava triste. Quer dizer, ele lá, daqueles grandes intelectuais, ele percebia que os caras não queriam ser o intelectual de organização da cultura no sentido de contradição dessa cultura criada aí pela mídia, pelo meio de comunicação, pelo sistema econômico. Né? Para Paulo Freire, esse era o dever do professor. Por essa razão, ele às vezes ficava lá nos cantos, triste, pensando nisso. Então é isso, gente. Eu espero que, com certeza, virão outros professores aí que trarão muito mais, né, contribuições, muito mais importantes do que as que nós estivemos tendo agora. Vamos ficar na expectativa. Então, agradecer ao Ribamar e parabenizar o Ribamar por essa iniciativa, que é muito bom. Viu? É muito bom porque a gente aprende muito mais. A gente aprende muito fazendo isso e ouvindo os colegas. Um abraço para os colegas do som, uma saudade de vocês. Até uma próxima. Até que passar essa pandemia, a gente vai se encontrar e fazer nossos encontros que a gente fazia antes, tá? Beijo no coração de todos. Obrigado, Jorge. Jorge está se recuperando dessa doença infernal que está matando gente. Tudo de bom, Jorge, para ti. Agradeço, mas já está bem melhor mesmo, já está bem alegre, né? Deu para perceber pela sua fisionomia aí. Obrigado mesmo, valeu pela sua contribuição e o Flávio. Um abraço aí. Tchau. Perdi 6 quilos nessa Covid. Perdi 6 quilos, tchau. Mas vou recuperando. Tchau, Jorge. Um abraço, tudo bom.